Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus novamente, depois desse tempo de louvor em que a gente pode se colocar, pode se derramar aos pés do Senhor. E um desses louvores chama a atenção pelo título Vaso que lhe apraz. E esse título tem muito a ver com a nossa mensagem de hoje. Nós vamos abrir nossas Bíblias para a honra e glória do Senhor Jesus em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu confesso para meus irmãos que mais uma vez eu pensava em me estender, mas eu tenho percebido tanta riqueza nesse capítulo de 2 Coríntios que eu tenho me detido um pouco mais, com mais carinho, porque há mensagens maravilhosas que a gente precisa dar mais ênfase e aprender para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nós vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 7 até o verso 9. 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 7 até o verso 9. Assim diz a palavra do nosso Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Vamos iniciar até aí. Verso 10, a gente pode ainda trabalhar para completar, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste no nosso corpo. Então vamos fechar hoje dos versos 7 até o verso 10. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, Pai de toda misericórdia, Senhor das nossas vidas, a Ti, Senhor, nós elevamos as nossas mentes, a Ti, ó Pai, nós elevamos nossos espíritos para suplicar pelo Teu perdão, pela Tua presença, pela Tua misericórdia. Senhor, como somos falhos, ó Pai, como tantas e tantas vezes, ó Senhor, nós pecamos, ó Pai, por soberba, nós pecamos, ó Pai, por egoísmo, nós pecamos, ó Pai, por achar de alguma forma que nós somos o centro. Pai Santo, Pai querido, nos perdoa, tem misericórdia de nós, ó Pai. Coloco no Teu altar, Pai, essa mensagem, que nesse momento, Senhor, seja o Teu santo e soberano Espírito a nos ensinar, a nos dar a mensagem, a nos mostrar, ó Pai, qual é a vontade do Teu Filho por trás, ó Senhor, das Escrituras que Tu nos deste. Pai Santo e Pai amado, abençoa esta gravação, abençoa, Pai, esta noite abençoada, em que nós estaremos na Tua presença, louvando, adorando, engrandecendo o Teu nome e aprendendo ainda mais de Ti. No nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Como a gente tem aprendido, versículo a versículo, nós vamos desenvolvendo o conhecimento que nós precisamos aprender. E, amados, quão rico é essa passagem, quão maravilhosa essa passagem. Começando pelo verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, Paulo vai falar agora, nessa passagem inteira que nós lemos, da excelência da pessoa de Cristo através do seu evangelho, que aqui é denominado tesouro, e ainda da missão que nos foi dada de levar esta boa nova aos confins da terra, e ainda das garantias e do conforto que só o Espírito Santo é capaz de nos dar. Verso 7. Paulo afirma: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O tesouro aqui mencionado, para a gente entrar, lembrando que nós temos sempre aprendido isso, inclusive o próprio pastor Tiago, em uma mensagem, passou para a gente que
muito importante, e eu concordo com ele, que nós sempre observemos o contexto. Não apenas o contexto histórico, mas o contexto do texto em si. Como assim? Não é ler versos soltos, mas ler o que vem antes e o que vem após, para que a gente tenha noção do contexto textual daquilo que está sendo passado, para que a gente possa entender melhor. Então, de que tesouro Paulo está falando? Para a gente entender de que tesouro, basta a gente subir alguns versículos e ir para o primeiro versículo do capítulo 4. Primeiro versículo do capítulo 4. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Então, de que tesouro Paulo está falando? Ministério. Que ministério? O que é o ministério? Cada palavra leva a uma segunda pergunta. Cada segunda pergunta leva a um esclarecimento melhor. No original, a palavra ministério é muito conhecida da gente. É a palavra diaconia. Ou seja, serviço que se faz para prestar ao outro, ou serviço de um pastor, de um apóstolo, de um missionário, de um membro de algum ministério, de um líder de ministério. Diaconia, serviço que se presta ao Senhor. Então, quando ele fala que há um tesouro que foi dado aos homens, esse tesouro está lá na grande comissão, em Marcos 16 e 15, em Mateus 28 e por aí vai, que nada mais é do que ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o tesouro que nos foi dado. E Paulo afirma que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Mas se a gente fosse ater um pouco a ideia, essa palavra tesouro, ela reflete aqui a algo de precioso, de inestimável valor. Algo que realmente é muito valioso e pelo qual vale a pena sacrifícios. Vejamos. Eu verifiquei, na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra tesouro, mesmo no original, ela aparece 18 vezes na nossa tradução, das quais 18 vezes 12 só nos evangelhos. E eu quis separar para a gente entender mais como funciona essa ideia de tesouro, que tesouro é esse, não é? E o quão importante é esse tesouro, esse ministério, essa função, essa diaconia. Nós vamos dar um pulinho em Mateus, capítulo 13. Vamos ler o verso 44. Mateus 13, 44. Assim diz a palavra de Deus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Como assim? A ideia desse tesouro guardado, esse tesouro oculto, é algo pelo qual qualquer coisa vale a pena. É algo porque a nossa vida vale a pena. Algo em que eu posso depositar toda a minha esperança. Afinal de contas, esse ministério é o próprio Cristo. Esse ministério que nos foi deixado é a própria pessoa de Cristo. Já que nós temos aprendido que nós não seguimos uma religião qualquer. O que nós seguimos é uma pessoa que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o motivo e a razão para o qual tudo aponta. E nessa passagem isso aí não vai deixar de ficar, de certa forma, bem conhecido. Vejamos. Seguindo o versículo, nós vimos uma das comparações mais famosas das Escrituras, que já rendeu diversos louvores, inclusive
esse que eu coloquei para a gente ver e adorar, que é vaso que lhe apraz, que é a comparação vasos de barro. A gente ouve muito essa ideia de que nós temos que ser como vasos de barro. O que isso quer dizer? Por que Paulo faz essa comparação? Na verdade, o que Paulo está explicando é que mesmo nós, sendo falhos, pecadores, limitados, como vasos de barro, também perecíveis, ou seja, que se desgastam com o tempo. Somos portadores. A ideia a palavra inicial do versículo, temos, portanto, ela tem uma ideia não apenas de ter como possuir, mas ter como segurar na mão. Também passa esse sentido no original. Algumas palavras no grego, elas têm um sentido mais amplo. Então nós aprendemos os significados que cada palavra possui, não é? E vemos qual desses significados é melhor colocado dentro do versículo. Assim nós observamos o contexto e aprendemos a estudar, através do original, aquilo que realmente a palavra de Deus quer dizer. Então, nós somos portadores, ou seja, nós seguramos, nos foi entregue. A mensagem eu vou tentar fazer de um modo para todo mundo entender. Que mistério, que tesouro nós temos, o ministério, a mensagem do Criador dos céus e da terra, do único Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, que viveu ao nosso lado, se fez carne como nós, sofreu as nossas angústias, pagou o preço pelos nossos pecados e hoje está lá no céu, preparando lugar para que nós viemos a morar com Ele pela eternidade, do qual Ele nos promete. Vai enxugar toda lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza alguma. Esse é o tesouro. Então, vamos lá pensar. O que vale a pena fazer por isso? É por isso que quando nós pregamos sobre a ideia de que o céu é tomado por esforço, é o quê? Que vale a pena. Realmente vale a pena viver por Cristo. Realmente vale a pena morrer pelo Evangelho. Vale a pena negar-se, se isso realmente for necessário. Qualquer tribulação se torna pequena diante da sublimidade do Evangelho. Qualquer circunstância, tribulação se torna ínfima diante da esperança de morar no céu. Então, a ideia é que nós sendo perecíveis, nós somos assim, pecadores, falhos, nós somos portadores desse tesouro que nos foi entregue, dessa missão maravilhosa que nos foi entregue. E de certo que o modo que ela é assim, importante, inestimável. A comparação, o contraste real para a gente se situar e entender bem é bem simples. É algo eterno de valor inestimável levado ao mundo por algo perecível que desfalece e morre. Somos nós. Ou seja, nós carregamos a mensagem do Deus eterno, todo-poderoso. Isso é importante. Isso é algo de valor inestimável. Assim, esta posição de vasos de barro diz respeito ainda à humildade com que se deve estar presente diante do Evangelho. Essa humildade também deve estar presente em nós ao levarmos esse Evangelho. Outra passagem de Paulo, nós vamos dar uma voltinha em algumas passagens que vão dar subsídio a cada uma das passagens de 2 Coríntios. Vamos dar um pulinho agora bem rapidinho em Filipenses capítulo 2. Vamos ler só os versos 1 e 2. Filipenses capítulo 2. A ideia de vasos de barro dá a entender o que eu preciso me ver, como eu preciso me ver para repassar o Evangelho a outras pessoas. Então, Filipenses capítulo 2, verso 1. Se, pois, alguma exortação em Cristo, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor,
alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa passagem aqui, ela precede aquela passagem tão conhecida, que nós diversas vezes repetimos, que tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A ideia é bem simples. Aqui é que Cristo quer que sejamos unidos de alma em um único objetivo, em uma única mensagem. Que mensagem é essa? Ele morreu para pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado. Essa mensagem maravilhosa, ela não deve ser esquecida nunca. E bem como ela não deve deixar de ser pregada nunca. Porque ela é, de fato, a mensagem mais importante. Ela é o tesouro oculto pelo qual vale a pena vender o que tem para poder não perder. Assim era essa comparação que Cristo fez. Cuidado também porque essa passagem ela é muito usada por neopentecostais para dizer que você deve entregar tudo aos braços do pastor. A comparação que Cristo está fazendo é para que você entenda que é um tesouro maravilhoso, inestimável, pelo qual a tua vida inteira vale a pena. Vamos ler ainda de Filipenses, os versos 3 e 4, para a gente ficar ainda mais inteirado. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não por partidarismo, não por vanglória, mas com humildade, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo que nós precisamos dele, reconhecendo que a salvação proveniente dele é o nosso objetivo e a nossa esperança. Então, de certa forma, não cabe a nós, dentro dessa mensagem, escolher a quem vai pregar, escolher a quem pertence a salvação, ou mesmo julgar, de certa forma, quem será salvo ou não. A Bíblia não nos proíbe de julgar os outros irmãos, de modo nenhum. Ela pede que nós tiremos a trave que está no nosso olho para que nós enxerguemos. Mas desde que o objetivo dessa exortação seja a salvação do teu irmão. E não simplesmente uma disputa para ver quem pode mais, um cabo de guerra para ver quem é mais espiritual ou menos espiritual. Não é esse o objetivo. O objetivo de toda e qualquer exortação, o objetivo de todo e qualquer juízo para com uma situação que qualquer um de nós esteja vivendo é sempre e sempre a alma do irmão para Cristo. Eu posso até destacar esses dois versículos, 3 e 4, que dá uma noção, uma posição de humildade, né? De altruísmo. O que é altruísmo? Altruísmo é o contrário de egoísmo. Eu penso primeiro no outro antes de pensar em mim. É assim que a gente quer se comportar. O finalzinho do versículo, vamos voltar lá para 2 Coríntios. E olha que interessante, agora que a gente está no versículo 7, ainda não saímos dele. O finalzinho do versículo 7, dá para nós um motivo, uma razão pelo qual eu devo continuar. Diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, motivo para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu creio que nesse momento, talvez muitas pessoas em Coríntios devam estar pensando quão poderoso é o apóstolo Paulo, quão eloquente é o apóstolo Paulo, quantos milagres e prodígios se processam através do apóstolo Paulo. E Paulo diz: toda a honra e toda a glória é do Senhor, para que a excelência da palavra, a excelência do ministério seja de Deus e não de nós mesmos. É por isso que dessa forma ele faz essa comparação. Somos como vasos de barro, ou seja, como
perecíveis que não têm valor, mas que carregam a mensagem do Deus eterno, mas que carregam a mensagem, a maior mensagem de todas. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, veio até a terra e morreu para pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado. E se nós seguirmos aquilo que Ele nos ensinou, ganharemos junto com Ele a vida eterna. Então, nessa forma, algo que denota bem fácil a realidade dessa mensagem é o seguinte: a mesma exalta a Deus e não quem entregou a imagem. Assim também eu posso lembrar de uma coisa bem simples: não há glória no pastor, não há glória no mensageiro. A glória vem e é devida apenas ao Senhor. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E quão rico é um único versículo dessa passagem. Quanta coisa esse versículo maravilhoso tem para nos ensinar. Mas vamos dar continuidade. Vamos ler os versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo segue aqui com uma série de paradoxos. O que é que eu chamo de paradoxo? São situações contrárias que não têm lógica. São paradoxais, elas fogem à lógica. Então vamos, para a gente entender quão paradoxais são essas passagens, a gente vai recorrer a cada tradução de cada uma dessas palavras dentro do original, para vocês verem como é maravilhoso o conforto, a tranquilidade. Pois essa passagem aqui, a partir desse momento, ela vai deixar para a gente uma mensagem de conforto dentro do Evangelho. Assim diz: então, nós somos atribulados, não angustiados. Sabe qual é uma coisa maravilhosa que quer dizer a palavra atribulado? Atribulado no original é o mesmo que está imprensado, prensado, apertado. Vamos tentar traduzir de uma forma bem simples. No meio pentecostal também a gente gosta muito de falar isso. Você está no estreito. Está apertado, está no estreito. Prensado, comprimido. E também ela é sinônimo de angustiado. Não angustiados. Também tem a tradução de estar em um lugar estreito. Por que é paradoxo? Então quer dizer que eu, mesmo no estreito, não estou no estreito. Ou seja, eu mesmo angustiado, não estou angustiado. Eu mesmo prensado, não estou prensado. Como assim? É um paradoxo incrível. De uma forma bem simples eu vou explicar, a parte de uma explicação bem mais clara. Mesmo na maior angústia, mesmo na maior dificuldade, a angústia, a dificuldade não tem domínio sobre a tua vida. Ela não tem domínio sobre o teu estado emocional. Mesmo na angústia, mesmo na dificuldade, você consegue se manter não angustiado. Essa é uma promessa do Evangelho. Ou seja, mesmo que eu esteja em dificuldade, a dificuldade não tem domínio sobre mim. Mesmo que eu esteja em perseguições, elas não têm domínio sobre mim. Se a gente vai continuar, esse aqui foi o primeiro conjunto, são quatro pequenos conjuntos de paradoxos. O segundo é perplexos, porém não desanimados. Perplexos também diz respeito a se está perdido ou está em dúvida. Ou seja, está surpreso, em dificuldades. Ou sem saber que caminho tomar. Perdido. E desanimado, na sua tradução,
diz exatamente, está destituído de recursos, ou seja, está sem caminho, sem poder de decisão, sem poder fazer nada. Deixa eu ver, então quer dizer que eu mesmo estando perdido, não estou perdido. De uma forma bem traduzida é essa. Mesmo estando sem saber qual o caminho, eu estou no caminho. Como assim? É um paradoxo incrível. Quer dizer que nenhuma dificuldade, nenhuma situação, por mais adversa possível, ela consegue ter domínio sobre mim, sobre você. Essa tranquilidade, essa paz, ela provém apenas de Cristo e só pode ser ministrada por Cristo. Somente com a presença do Espírito Santo em nosso coração é que essa paz é possível. Cada um desses paradoxos são possíveis, porque nenhum deles, nenhuma situação por mais adversa, ela consegue ter domínio sobre a gente. De uma forma bem clara, é por isso que às vezes algumas pessoas no mundo se perguntam como é que esse crente, diante de tanta dificuldade, pois passa dificuldade igual a nós, continua com esse sorriso no rosto. Por que é que nenhuma pandemia conseguiu fechar essa igreja, mas ao invés de fechar, fez de cada lar uma igreja? Fez com que as pessoas se reinventassem e através de vídeos, através de mecanismos, mesmo distantes, estivessem próximas. Esse é o paradoxo maravilhoso do Evangelho. Não tem como parar aquele que realmente está no centro da vontade do Senhor. Não tem como parar aquele que realmente está com os olhos fitos no Senhor. Pois estar com os olhos fitos no Senhor significa que nenhuma circunstância é maior do que aquilo que está na minha frente. Então tem uma razão para seguir em frente. E essa razão é meu chão. É como perguntar por que eu não saio da igreja de forma alguma. Eu não vou sair da igreja porque o meu chão é Cristo. Se o meu chão é Cristo, ele nunca vai falhar, ele nunca vai me faltar. Dessa forma, a nossa esperança, o nosso foco deve sempre permanecer na glória desse tesouro que nós recebemos, que é o ministério de Cristo, no qual nós podemos ser abundantes sempre. Se nós continuarmos aqui, vamos lá, são os dois últimos conjuntos. Agora a ideia é perseguidos, porém não desamparados. A ideia de perseguido aqui é estar incomodado, maltratado, sofrer perseguição. Paulo sofreu terríveis perseguições, chegou a quase morrer diversas vezes. Chegou a correr perigos de morte diversas vezes. E disse que aprendeu a viver tanto com muito como com pouco. E que considerava tudo aquilo que ele aprendeu como refúgio diante da sublimidade do Evangelho. Então, mesmo perseguido do modo mais hostil, não desamparados. Ou seja, mesmo na maior perseguição, eu nunca vou estar abandonado. De uma forma bem simples, mesmo sozinho, eu nunca vou estar sozinho. Por quê? Porque o Deus que está em você, o Deus que está em mim, ele supre essa carência. De modo que nós nunca estamos sozinhos. Aliás, estar sozinho vou pular um pouquinho para essa situação. Estar sozinho é a maior desculpa do mundo para a gente fazer uma coisa que a nossa carne sempre nos manda fazer: pecar. Estar sozinho é a maior desculpa para pecar, para fazer algo de errado, para fugir da palavra, para fugir do modelo que Deus quer para a nossa vida. Essa desculpa ela é
sempre presente. Ninguém está vendo. Mas o crente, ele nunca está sozinho. Porque mesmo perseguido, ele nunca está desamparado. Ele nunca está abandonado. Porque aquele que nos salvou fez para nós uma promessa, quando ele nos mandou ir e espalhar esse tesouro pelo mundo. Ele disse: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco até o fim dos tempos, até a consumação do século. Ou seja, nós nunca estamos sozinhos. Não há modo de estarmos sozinhos. Para a honra e glória do Senhor, essa verdade magnífica nos dá uma certeza e uma segurança para sempre seguir em frente. E o último conjunto é: abatidos, porém não destruídos. A palavra abatido, ela dá a ideia de lançar para baixo, prostrado em terra, humilhado, ou ser colocado em um lugar inferior. Mesmo assim, mesmo lançados para baixo, nunca destruídos. A palavra que é apolume diz o que? Sair inteiramente do caminho, tornar-se inútil. Me remete muito àquela ideia de Paulo e Silas na prisão. Já após de pregar, e quando foi retirado o espírito de adivinhação de uma jovem, eles foram colocados em prisões inferiores. Ou seja, enquanto estava tudo confortável, de repente já não estava confortável mais. E assim, mesmo não estando mais confortável, do jeito que todo mundo achava que deveria ser, Paulo não estava destruído. Paulo não estava inútil. Pelo contrário, naquele momento ele pensa: é aqui que eu começo a louvar e adorar o nome do Senhor. É interessante como às vezes estar no centro da vontade de Deus significa estar exatamente no lugar onde eu não estou tão confortável quanto eu desejaria estar, mas nada mais, nada menos do que o local em que eu preciso estar, pois assim é a vontade daquele que me arregimentou. É muito interessante dentro desse conjunto de situações. É fácil de entender que as tribulações e as circunstâncias da vida, elas não possuem um poder definitivo nas nossas vidas. E, de fato, elas não possuem. Por que eu uso a palavra definitivo? Porque elas não definem a situação final. Nós aprendemos que a palavra final sempre é do nosso Deus. A palavra final sempre é do Senhor. E no caso de Paulo e Silas na prisão foi que mais tarde, o mesmo que os prendeu, no cárcere inferior, o mesmo que os amarrou, foi o mesmo que tratou as suas feridas e o levou até a sua própria casa. Essas coisas não definem a situação final. É Deus quem define a situação final. E se a gente prestar bem atenção em algo, eu estava ouvindo um dia desse uma pregação no rádio, que eu achei muito interessante. Ela falava justamente disso. É que ela citou duas situações no livro de Daniel. Primeiro, foi que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Essas dificuldades que às vezes nós passamos e somos obrigados a passar, elas servem para nos ensinar
tudo aquilo que nós precisamos aprender para servir o Senhor melhor, para sermos melhores servos do Senhor. As dificuldades nos afiam como quem afia prata no fogo mais quente. E assim, para a honra e glória do Senhor, eu já citei essa frase diversas vezes, Deus nos abençoe todos os dias com tribulações, incômodos e dificuldades que venham nos ensinar a nos moldar para nos encontrarmos aos pés dele como servos do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, não para a vanglória nossa. Aliás, vanglória própria, ela é um ponto não só negativo, mas uma condição daquele que não serve. Pois aquele que serve ao Senhor, ele não busca glória para si. Aquele que serve ao Senhor, ele não almeja reconhecimento de si próprio, mas o reconhecimento do Senhor, da glória do Senhor, da mensagem do Senhor. Não há meio de deixar de repetir isso. Tudo aponta para Jesus Cristo. E ele nos promete recompensas maravilhosas. Para pensar. Mesmo na maior angústia, mesmo na maior dificuldade, essa dificuldade não terá domínio sobre aquele que está aos pés do Senhor Jesus. Então o que eu quero mais do Senhor? Vamos a mais algumas passagens? Estamos quase terminando. Vamos para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 também vai me ensinar sobre essa questão, sobre esse medo, sobre essas ansiedades, que independente do calor da fornalha, se Deus quiser me livrar dela, Ele vai livrar. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, fala sobre não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Com agradecimento. Súplicas, oração e agradecimento. Com agradecimento. E a paz de Deus, veja, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. É por isso que o mundo não vai conseguir nos entender nunca. É porque a paz que em nosso coração reside, ela provém de Deus. A paz que em nosso coração reside é a certeza que o Evangelho nos dá de que um dia nós estaremos com Ele. E isso não tem como ninguém tomar. E isso não tem como alguém roubar de ti. É algo certo, presente. Essa palavra paz, ela fala de um estado de tranquilidade emocional. Um estado emocional de tranquilidade que excede qualquer explicação ou mesmo lógica. É uma certeza de que mesmo na maior tempestade, é Cristo quem comanda o barco. Não fala de um estado de inércia, de quem não faz coisa alguma. Não é isso. Não é estar parado sem reagir, não é estar parado sem se levantar e correr, né, para trabalhar e correr para ganhar aquilo que nós precisamos todos os dias. Mas de uma tranquilidade que é independente das situações. É Ele que está no comando de tudo. E para a honra e glória dEle, Ele estando no comando de tudo, nós temos a certeza de que o barco não vai afundar. Nossa última, levando no nosso corpo sempre o morrer de Jesus, sempre o negar-se a si mesmo, é que nós vamos ser reconhecidos como cristãos e servos do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a mensagem de hoje, que Deus nos abençoe para a honra e glória do Senhor, que Deus abençoe a cada um aqui, e para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou sempre repetir essa frase, eu amo demais essa frase. Nós sejamos achados
como servos verdadeiros do Senhor, como servos que realmente adoram a Deus, como servos que realmente, de verdade, almejam morar no céu. Que Deus nos abençoe nessa noite para a honra e glória do Senhor Jesus. E meu desejo é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, que excede a todo entendimento e que o mundo não conhece nem pode receber, pois ela provém apenas de ti. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até o próximo culto.